Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? A conexão tá boa? Daqui a pouquinho a gente vai começar a live sobre o Legal Designer e o Direito. A professora Carolina daqui a pouco tá entrando. Agora é 7h20. Boa noite. Esperar uns minutinhos para as pessoas começarem a entrar. Pessoal, quem puder ir entrando, compartilhando a live, aqui embaixo tem um aviãozinho, encaminhe para os conhecidos, para os seus amigos, para os seus colegas, que vai ser bem legal esse bate-papo. Aqui embaixo você pode deixar seus comentários, suas dúvidas, que a gente vai estar respondendo no decorrer da live. Eu queria falar para vocês, fiquem até o final da live, que lá no final a professora Carolina tem uma surpresa para vocês. Vai ter um cupom de desconto para um curso sobre o Legal Designer, que é imperdível, vai ser realizado semana que vem. Ela vai falar mais sobre isso, mas fiquem até o final da live, vai ser imperdível. Bom, a gente tem uns minutinhos aqui, até todo mundo entrando, até a Carol entrando. Eu queria agradecer a oportunidade e o convite da Centro Hermes, conveniada com a FGV, para estar aqui junto com a professora Carolina, conversando sobre o Legal Designer. Eu queria me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia Brandão, eu sou advogada, eu sou sócia de um escritório no interior de São Paulo. Eu me formei em 2017, eu tenho pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, eu sou especialista em Direitos Fundamentais pela Universidade Católica de Porto, de Portugal, e atualmente eu sou aluna da FGV, na pós-graduação de Direito Empresarial. Eu acredito que esse tema, essa live, ela veio muito em direção, né, ao mundo que a gente está vivendo, a essa pandemia, né, a como que a gente teve que se transformar e a gente teve que se inovar. Até estava conversando com a professora Carol antes da live, daqui a pouco ela vai entrar aqui e ela vai dizer isso, que quando eu iniciei a pós-graduação, eu iniciei de forma presencial, junto com os professores, né? A gente teve que se atualizar, a gente teve que se mudar de uma hora para outra, passou tudo a ser online, foi um susto e graças a Deus nós nos adaptamos muito bem. Eu acredito que essa conexão entre professor e aluno permaneceu intacto, né? Graças a Deus a Centro Hermes e a FGV proporcionou isso, mas que nos fazem a gente pensar um pouco como que a gente consegue nos adaptar. Tem um sociólogo que eu gosto muito, que é o Zygmunt Bauman, que ele fala no seu livro que chama Modernidade Líquida, e ele escreveu esse livro logo após a Revolução Industrial. E ele fala que nós somos adaptáveis, né? Logo lá quando surgiu o toyotismo, o fordismo, a gente teve que se adaptar, a gente teve que nos adequar a uma realidade, né? Que a gente precisou ter isso de forma muito rápida, igual agora na pandemia. E ele fala que nós somos que nem líquidos, que se adaptam a qualquer estrutura. E eu acredito muito nisso. Graças a Deus a gente está se adaptando. Muitos escritórios são 100% online, né? 100% digitais. E eu acredito que o Legal Design veio muito ao encontro disso. Veio muito nessa inovação de agregar valor de mercado. Bom, eu acredito que a Carol daqui a pouco está entrando. Esperar mais uns minutinhos. Só para lembrar quem está entrando aqui, para ficar até o final, a professora Carolina vai estar apresentando um cupom de desconto para um curso sobre Legal Designer, que vai ser realizado semana que vem, então permaneçam
até o final da live. Mande suas perguntas, pode encaminhar para os seus amigos, seus colegas, na setinha que está logo aqui. Deixa eu ver se ela já entrou. Deixa eu ver. Professora Carol, você já entrou por aqui? Deixa eu ver se eu consigo convidar a Carol. Professora Carol, eu convidei você para participar da live. Olá, Olá, tudo bom? tudo sim com você? Tudo bem também? Boa noite. Boa noite a todos e todas. Você me ouve? Professora, seu áudio está um pouquinho baixo. Deixa eu tentar aumentar. Você me ouve bem agora, não? Tá baixo. É. E agora, sim? Melhorou? Não? Pouco, melhorou. Tá. Bom, vamos tentar assim, então. Eu não sei o que aconteceu com o celular, mas daqui a pouco eu tento novamente o fone. Tudo bem? Perfeito. Tudo bem com você? Tudo, graças a Deus. Eu já tinha dado uma introduçãozinha aqui para o pessoal. Falei para compartilhar a live, deixar seus comentários. Falei para permanecer até o final, que você tem uma novidade muito boa. Obrigada, super obrigada. Conta um Você pouquinho pode se sobre você apresentar um e pouquinho, sobre o professora? Centro Hermes, por favor. Ai, que bom, tá todo mundo me escutando bem, então. Que ótimo. Obrigada, gente, pela notícia. Acho que talvez seja o áudio da Júlia que tá um pouquinho ruim, né? Então, Pode ser. Dá para te ouvir, vamos continuar. tá bom. Conta um pouquinho sobre você e sobre o Centro Eu Hermes. fiz, eu fiz já uma introduçãozinha aqui com eles, né, enquanto estava esperando o pessoal entrar. Eu falei que eu sou a Júlia Brandão, eu sou advogada, me formei em 2017, possuo uma pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, sou especialista em Direitos Fundamentais pela Universidade Católica de Porto, em Portugal, e atualmente eu sou aluna da FGV na pós-graduação de Direito Empresarial. Aí eu até estava falando para ele ainda, para o pessoal, meio que filosofando aqui, né, sobre essa pandemia que a gente está vivendo e como isso acaba indo de encontro com o legal designer, né? Essa inovação. Até falei que eu entrei na faculdade, na FGV presencial, e tive que mudar totalmente para online, os professores se readaptar. E como que nós conseguimos se adaptar muito bem, né? Como que foi uma inovação para o bem, eu acredito. E eu acho que o legal designer vem muito em direção a isso, né, na nossa realidade. Obrigada, Júlia. E conta um pouquinho como que a gente se conheceu. A gente se conheceu
no módulo, né, de técnicas de negociação da faculdade. Eu estava até conversando que eu achei que foi um módulo que para mim foi um divisor de águas, né? Que realmente trouxe técnicas e meios da gente se portar de uma forma diferente, de negociar de uma forma diferente, de facilitar uma negociação. Eu achei que foi muito importante. No fim, o legal designer acabou vindo no trabalho final do nosso módulo, né? Que foi muito legal, que foi meio pensar fora da caixinha, né? A gente ter esse pensamento um pouco fora do normal que a gente está acostumado. Obrigada, obrigada. Fico muito feliz de saber que foi uma matéria importante para você, porque é uma matéria que eu gosto muito de lecionar. Mas contando aqui para todos que estão se juntando a gente, seja agora no ao vivo ou no replay, se tiver qualquer problema com o meu áudio, podem me avisar, mas acho que a gente entendeu aqui o que estava acontecendo. Eu me chamo Carol Ranudi, eu sou professora da Fundação Getúlio Vargas. Eu ministro hoje as disciplinas de tanto gestão de conflitos, quanto técnicas de negociação e também propriedade intelectual na economia globalizada. A turma onde a gente se conheceu, eu e a Júlia, na verdade, foi a minha primeira turma como professora da FGV no ano passado, no ano de 2020. Então, eu assumi já para lecionar de uma maneira remota, o que não deixa de ser até certo ponto um desafio, porque você está entrando numa organização dessa maneira, né? Efetivamente sem ter tido a oportunidade de conhecer os seus colegas, sem ter a oportunidade de fazer um treinamento presencial, mas, e eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória para vocês, acho que facilitou bastante adentrar naquele momento de pandemia um pouco do trajeto que eu tinha percorrido até então, principalmente com relação ao legal design. Porque efetivamente eu já acreditava numa outra maneira de lecionar, numa outra maneira de encarar o processo de aprendizagem e, quiçá, inclusive subvertendo um pouco a ordem dentro de sala de aula, que é o que a gente está fazendo aqui. Quando me convidaram para fazer essa live, eu falei, não, eu prefiro que a pessoa responsável pela conta seja aluna. Indiquei a Júlia como um nome que seria um prazer tê-la conosco, porque eu acredito que qualquer processo de aprendizagem tem que ter como protagonista o próprio aluno. Então, a gente simbolicamente também quis aqui nessa live trazer um pouco dessa reflexão para todos. Mas, voltando ao tema de hoje, então, o legal design, contando um pouco da minha história, acho que é válido falar por que a gente está aqui hoje, né? Bom, eu trabalhei como advogada há muitos anos em áreas diferentes. Eu me formei no Largo São Francisco, na Universidade de São Paulo, em 2003. Na ocasião, eu tinha muito enfoque em direito penal. Fiz vários estágios diferentes. Depois eu fui para direito societário, corporativo, contratos, gestão de projetos, e eventualmente M&A, mercado regulatório, fundos de investimento. E nesses locais por onde eu passei, então, eu também acabei trabalhando com recuperação judicial, e, enfim, liquidação de ativos, etc. E eu via que era na negociação que eu me realizava, efetivamente. Eu preferia negociar do que fazer o documento, né? Então, eu acabei me especializando em negociação. Eu fiz efetivamente especialização, eu já era mediadora de conflitos, refiz uma formação de mediação por conta da Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que tem, digamos que um protocolo de como que o mediador precisa eventualmente ser formado e habilitado pelo Tribunal de Justiça. Sou habilitada pelo tribunal. E tracei uma meta, então, de tentar fazer essa passagem de uma área jurídica para uma área de negócios, uma área de parcerias estratégicas, desenvolvimento de novos negócios. Eu comecei a lecionar em 2015, inicialmente mediação e negociação. Eu brinco que foi um pouco por acaso, mas é um lugar que eu gosto muito de estar, porque uma professora
me abordou e falou: você já pensou em lecionar? Você tem talento, etc. E aí que eu acabei indo para essa área. Você veja como são as coisas, né? Eu acho que os professores, eles enxergam muito além do que a gente mesmo, principalmente talvez as mulheres que têm um pouco dessa coisa da gente ser, né, mais acanhada no sentido de desenvolver nossos talentos, mas enfim, isso é outro espaço de fala. E aí, então, em 2018, eu acabei trabalhando temporariamente numa vaga terceirizada para o Google, cobrindo uma licença maternidade. Naqueles 9 meses, eu cuidei de parcerias estratégicas e desenvolvimento de novos negócios para os principais produtos do Google. Quando você toma um banho de loja, digamos assim, e aí você sai com outra visão sobre a realidade, né? Eu brinco, a realidade mesmo é essa, a digital. O modus, né? Falando um pouco juridiquês, mas o modus operandi do direito, a linguagem do direito, o tempo do direito, os espaços de fala do direito, eles estão muito separados do ambiente digital, do ambiente onde a nossa vida acontece hoje e, quiçá, mais ainda nesse último ano, que a gente está todo mundo tendo que se encontrar remoto, vivendo remoto. E aí eu comecei a procurar respostas. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e comecei a tentar ir atrás bom, mas ninguém se preocupa com relação à experiência do usuário, né? A experiência do cliente no direito. Porque eu falei, gente, experiência do cliente no direito não é pão de queijo e café na hora da reunião. É você, talvez, ter uma experiência agradável, saber o que vai acontecer, conseguir entender o que está acontecendo, ter segurança e conforto nas coisas que vão acontecer ou ao longo daquele processo, ou ao longo daquele contrato que está sendo negociado. E foi aí que eu descobri o legal design. Eu não conhecia o legal design até então. Eu só tinha aprendido um pouco de design. Então, trocando em miúdos, gente, legal design é o design, conceitos de design aplicados para o ambiente jurídico. Nada além disso. Então, a preocupação de design de serviço, de como que foi desenhado esse serviço, como ele é, como se porta, né? Quais são os touch points, né? Onde que efetivamente você tem essa interface com o cliente, como que é... Opa! Nossa! Acontece, né, gente? O tripé aqui, né? Mas enfim. E, por outro lado, o design de experiência do usuário, também design thinking, que é uma metodologia, design sprint, design gráfico, todos os elementos de design, que é um grande universo, que podem ser aplicados para o ambiente jurídico e podem beneficiar bastante tanto a compreensão, por outro lado, quanto o engajamento, eventualmente acesso à justiça, etc. Mas eu já falei muito, Júlia. Deixa eu falar um pouquinho. Então, aula, eu acabei pesquisando, tentando entender um pouco mais do que é. E eu vejo que o legal designer é uma mudança do mindset, né? Da forma como nós pensamos o direito. Eu acredito que é uma abordagem empática, é você se colocar no lugar do outro para tentar trazer soluções e resolver problemas de forma muito mais simplificadas. É quase meio que deixar o formalismo, né, aquele juridiquês, aquela coisa inalcançável do direito de lado, e realmente agir com empatia, né, com multidisciplinariedade, é tentar se colocar e se pôr no lugar do outro. Eu acho que isso, principalmente na realidade que a gente está vivendo, que as relações são tudo digitais, tudo distante, faz muita diferença. Sim. Eu acredito que é um diferencial e eu vejo como sendo regra daqui em diante, não mais uma exceção. Sim. Com relação a isso. Eu acho que faz muita diferença no nosso dia a dia, tanto em relação aos próprios advogados, né, do escritório, que normalmente está de home office, quanto com os clientes, e até para levar essa demanda para o judiciário. E sem contar em negociação, né? Que você sabe falar com propriedade o quanto isso influencia numa negociação. Sim, é verdade. Bom, para quem não tem conforto com a palavra empatia ainda, né? Eu acho que ela às vezes é confundida com simpatia.
ou com compaixão. E eu acho importante a gente falar também sobre empatia, não apenas para negociação, mas justamente porque qualquer processo de design ele vai começar com essa questão de estabelecer uma conexão com o seu cliente ou com o usuário daquele serviço ou do documento, etc., tentando olhar o mundo como aquela pessoa ou aquele tipo de pessoa ou aquelas pessoas olham para o mundo, veem o mundo. Então, pode falar, Júlia, pode falar. Eu falei, quem é o seu cliente final, né? Exatamente. E a empatia, é engraçado também, o final do ano passado, eu fui premiada no Prêmio Esdras de Ensino de Direito, que é um prêmio que a Fundação Getúlio Vargas organiza todos os anos para premiar em diversas categorias profissionais que fizeram algum tipo de atividade em sala de aula, como professores, que são um pouco diferentes, ou que são talvez mais ligadas ao ensino participativo, a novas metodologias para se ensinar, que não seja aquele velho, o professor fala, né, fala sobre a lei e o aluno é uma esponja que recebe o conteúdo e enfim, acolhe esse conteúdo por osmose, digamos assim. E eu fui, então, premiada na categoria Destaques com uma atividade chamada Prática da Empatia para a Negociação Colaborativa. Uma atividade que bebe de design, porque eu usei uma técnica chamada body storming para propor essa atividade. Foi a atividade que eu propus no final do meu processo seletivo, digamos assim, para ser professora da Fundação Getúlio Vargas. O CAD, que é o curso de aprimoramento em técnicas docentes, é organizado pela GV quando eles precisam de novos professores para peneirar e selecionar talentos. Então, no final, você tem que fazer uma proposta de aula, né, de exercício, que seria dado em sala de aula. E eu, então, fiz essa proposta e tive a oportunidade de conseguir colocar em prática essa proposta em 2019, em um curso onde eu, efetivamente, era a professora responsável por dar aula de colaboração. E qual que é a inspiração? Por exemplo, um fotógrafo cego, que se chama Eugênio Bacar. O Eugênio ficou cego, ele tinha mais ou menos uns 16 anos, ele já tem 70 e poucos anos, ele é extremamente premiado. Mas todas as vezes que o Eugênio fotografa, ele fotografa com a ajuda de um guia, uma pessoa que vai dizer para ele como está a luz, qual é a distância, o que essa pessoa está vendo, qual eventualmente é a cor que essa pessoa está vendo. E se ele fotografa uma terceira pessoa, essa terceira pessoa se deixa tocar. Então você também consegue ver na internet fotos do Eugênio nessa composição, de que ele toca alguém que vai ser retratado para verificar como que é essa afeição, como que, enfim, tem o espaçamento entre os olhos, etc. E tem o guia dele contando. Então, qual era a proposta dessa atividade? Que os alunos em duplas se vendassem, um durante algum tempo, o outro depois em seguida, para que a fotografia que eles tirassem fosse efetivamente uma somatória da visão de mundo dos dois naquele instante. Pensando em trazer um pouco para a memória lúdica da gente, de que, poxa, se eu estou numa negociação, eu não estou vendo tudo, né? Eu não enxergo o mundo como essa outra pessoa vê. E talvez essa curiosidade genuína de tentar colocar em prática a empatia, que é fazer perguntas, ter interesse genuíno em conhecer eventualmente as crenças, os valores, as dificuldades da outra pessoa, que não é simplesmente para você ser uma pessoa boa, é para você ter uma empatia tática mesmo, de estratégia, de conseguir formular uma proposta ou eventualmente traçar uma estratégia que seja frutífera, porque de nada adianta você oferecer uma saída, por exemplo, de um sapato tamanho 41 se a pessoa calça 37, não vai adiantar nada, né? E a empatia no design é o primeiro ponto. Se você está preocupado em começar a se aventurar no design, começa a tentar entender como o seu cliente vê o problema, como eventualmente aquelas pessoas enxergam o problema. Porque é muito fácil e confortável, né? Quem eventualmente trabalha no direito
se ensimesmar, ficar só falando a mesma língua, se vestindo igual, achando que todo mundo que não é advogado nunca vai entender o que a gente está falando, porque afinal eles nunca estudaram direito. E assim, hoje com a internet, você consegue estudar tudo, você consegue acesso à informação dos processos a qualquer momento. Então, os clientes, eles estão mais ansiosos, eles efetivamente estão mais interessados, eles querem participar, porque afinal de contas, até mesmo se eu peço um iFood, eu estou participando da corrida do entregador, eu consigo saber onde ele está, eu consigo acompanhar onde o Uber está. Por que é que com o serviço jurídico vai ser tão diferente assim? Né? Eu acho que é uma reflexão que eu proponho, da gente ter um início de humildade, de perceber que o mundo inteiro está num outro ritmo, que não necessariamente corresponde ao ritmo do direito. E que talvez, se a gente tentar alinhar isso, obviamente, dentro dos limites éticos, né, a gente sabe que a OAB impõe uma série de limites de disciplina, de vedação, etc., marketing jurídico e tal, que a gente precisa agir da maneira eticamente permitida, mas a gente pode ter no trato e na liberdade, né, que a gente dispõe, talvez uma acessibilidade, acho que a palavra é essa, uma acessibilidade, um engajamento com o cliente que eu não costumo ver em muitos profissionais. Eu acho que isso acaba sendo o calcanhar de Aquiles, na verdade, da advocacia, né? A gente acaba tendo um distanciamento dos demais, né, que não necessariamente sejam advogados também e operador de direito. Eu acho que o legal designer é você calçar o sapato do outro, né? Você tentar se sentir naquele lugar e ver como que eu posso ajudar, como que eu posso resolver esse problema da forma mais fácil, né? Mais acessível, mais facilitada. Não necessariamente resolver esse problema é a gente propor uma demanda. Eu costumo falar que o lema do meu escritório é uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Que o bom advogado não é quem propõe uma boa demanda, mas quem a evita, né? Então, quem está em contato direto, quem está ali tentando promover uma negociação, tentando se pôr no lugar do outro, como que está se sentindo, né? Como que eu posso resolver e trazer a nossa linguagem para um nível um pouco mais informal, né? Sim, com certeza. E eu queria te perguntar o seguinte, Júlia, conta para o pessoal como que está sendo esse momento aí de estudo remoto. Como que é lidar com o estudo remoto? Eu vi que apareceu uma pergunta, acho que você conseguiu pegar, depois você me faz. Mas conta um pouquinho para gente, por favor. Como que é ser aluna na pandemia? É uma loucura, né? É o que eu estava falando até no início, não era algo que nós esperávamos, eu acho, né? Eu acho que a gente não estava esperando essa proporção da pandemia, né? Então, quando a gente entrou, eu tive uma aula presencial, logo depois passou para aula remota e a gente achou que era um mês, passou para 2 meses, passou para 3 meses. Então, assim, é uma adaptação constante, eu acredito. E eu acho que isso está sendo em tudo na nossa vida, tanto em trabalhar de forma remota, quanto ter os laços, né, de amizade, de familiares da forma remota. Então, isso exige uma readaptação muito, muito grande. E a gente precisa constantemente estar procurando se concentrar, acompanhar as inovações. Eu acredito que a FGV foi muito feliz na forma que fez. Ela já tinha alguns cursos online, né? Então eu acredito que a adaptação dela foi muito rápida e tranquila. Eu acho que os alunos até perceberam isso. É claro que não é fácil você ficar um sábado inteiro na frente do computador. Eu acho que nem para a gente, nem para os professores, né? Sim. Mas eu acho que é a realidade que a gente está vivendo e eu acredito que vai ser o futuro, na realidade. Vai ser daqui em diante vai acabar sendo essa facilidade que a internet nos traz, né? A partir do momento que a gente se adapta, fica mais fácil, mais tranquilo. E para ser bem sincera, tirando os primeiros dias, foi bem tranquila a adaptação, graças a Deus. Que bom, Eu que acredito que os bom. professores conseguiram trazer também essa experiência da sala de aula
presencial para o virtual, que foi muito bom. Que bom. Para os professores, assim, pelo menos da GV, a gente teve muito apoio, assim, uma organização tremenda para treinar os professores com relação ao Zoom, treinar os professores com relação a novas metodologias. É um desafio, porque a aula que você sempre lecionou presencial, ela não consegue ser a mesma no virtual. O tempo é outro, a atenção é outra, então é bem difícil você imaginar que vai ser igual. Mas me fala a pergunta que apareceu, por favor, Júlia, que eu não consigo ler ela inteira. Está aparecendo ela inteira, que ela é meio grande. Aqui fala, considerando que o legal designer está atrelado à ideia de empatia, facilidade na comunicação e interpretação, aí a pergunta corta. Se a pessoa puder mandar a pergunta. Já chega, e eu não sei o nome dele. CF Milanese, tudo bem? Se você puder só copiar e colar pra gente o já chega, porque aí a gente não tá conseguindo ler. Cortar a pergunta então. Talvez o erro seja nosso, porque a gente ainda não é 100% Instagramer. A gente tá tentando aqui. Tem como ver. Mas a gente não sabe. Então, se você puder escrever pra gente, a gente fica super agradecida. Contando um pouquinho também para vocês, quer dizer, o que afinal uma pessoa que vai atuar com legal design faz, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Eu sou bem transparente. Na verdade, eu não trabalho como advogada. Quando eu faço um projeto de legal design, eu estou trabalhando com um enfoque em design. Acontece que eu também conheço a linguagem jurídica, mas eu não posso, de jeito nenhum, prestar um serviço de direito, né, um serviço advocatício unido a outro tipo de serviço. Então, eu gosto de deixar isso muito claro, de que, inclusive, os CNPJ são diferentes. Se você tiver esse tipo de interesse, claro, você pode se apropriar nas suas petições, nos seus contratos de algumas coisas. Você pode pensar sobre como atender o seu cliente dessa maneira, mas não prestar um serviço de legal design junto de um serviço de direito, puramente, no sentido de que existe, né, uma vedação da Ordem dos Advogados do Brasil de que se você presta serviço jurídico, você só pode prestar serviço jurídico, você não pode acoplar a ele outro tipo de serviço. E aí o CF Milanese mandou de novo, mas já chega, que cortou pra gente. Considerando que o legal design está atrelado à ideia de empatia, facilidade na comunicação e interpretação, já chega e aí a gente não consegue ver. Não sei se tem algum outro jeito da gente conseguir ver. Mas, enfim, se você puder contar pra gente, a gente fica super agradecido. Eu vi que o Francisco, seu colega de classe, meu ex-aluno também está aqui. O André, né, nosso super monitor. Muito obrigada ao Centro Hermes pelo convite. Eu falei e repito, quero muito que tudo isso passe também para poder ir para Bauru, conhecer vocês pessoalmente. Afinal, eu ainda não tive essa grande honra aí de conhecer muitas das minhas turmas pessoalmente. E eu sei que está todo mundo cansado, né? Acho que um desafio do ensino é muito esse que eu tenho sentido, né? Os alunos estão cansados do ambiente online. Você tá tentando ao máximo fazer uma aula mais suave, mais interativa, divertida, que não seja só eu ficar falando sozinha. Mas mesmo assim, eu acho que tem um ambiente em torno de nós que não tá fácil, né? Que tá difícil, que tá fazendo com que todo mundo esteja com uma energia mais baixa, porque afinal tem tanta coisa acontecendo ao redor da gente. Então eu acho que a gente também tem que ser um pouco honesto e ter compaixão com nós mesmos, assim, seja como aluno, seja como professor, de assim, bom, eu tô fazendo o máximo que eu posso nesse momento, talvez não é o melhor que a outra parte está precisando, né, seja na posição de aluno ou na posição de professor, mas ao mesmo tempo tem uma pandemia acontecendo e assim, as coisas não estão normais, né, não dá pra gente fingir que tá tudo normal quando efetivamente não tá.
A escola das minhas filhas, eu tenho gêmeas de 3 anos e meio, vai fechar a partir de amanhã. Sabe-se lá quanto tempo vai ficar fechada. De novo, né? A gente com criança dentro de casa, tendo que equilibrar vários pratinhos para conseguir lidar com tudo isso, fica bem difícil. Mas eu quero contar um pouquinho sobre a história do legal design, para quem tem interesse em história, enfim, entender como é que tudo isso começou. A gente, assim, uma data interessante de se pontuar é uma tese de 2001 de uma professora chamada Colette Brunschwig. Ela é uma professora da Universidade de Zurique. Ela não é tão conhecida, inclusive porque ela não trabalha na área privada, prestando consultoria em projetos de legal design. Então, ela é uma acadêmica, uma professora que trabalhava com artes e direito, e ela publica, então, em 2001, uma tese sobre a visualização das normas jurídicas. Essa tese, naquele momento, ela propõe que se chame legal design, mas o orientador dela não deixou, porque disse que isso não era coisa de direito, né? Não era sério o suficiente, efetivamente, você colocar como assim, né? Legal design. Isso não existe. Então, ela colocou esse subtítulo posteriormente, isso é muito recente. Mas a Colette, então, na Universidade de Zurique, ela publica essa tese. Passados alguns anos, a gente tem novamente mulheres, vocês vão ver que é um círculo de mulheres assim, incríveis, que fazem trabalhos muito relevantes. A gente tem uma outra professora chamada Stefania Passera, lá na Universidade de Aalto, na Finlândia, que toma conhecimento e contato dessa tese publicada alguns anos antes pela Colette. A Stefania é designer gráfica de origem, a Stefania não é do direito, ela vem do design gráfico e encontra esse caminho do meio que é o legal design, e ela também fazendo pesquisas sobre a questão do impacto do design gráfico no acesso à justiça, na questão de envolvimento com direitos e demandas sociais, ela encontra uma moça, uma senhora já, mas enfim, a Helena Rapio, que é do direito. E aí a Helena Rapio, da Finlândia, e também a Stefania Passera, originariamente italiana, mas morando na Finlândia há muitos anos, começam a trabalhar e a colaborar juntas. E elas produziram muitos projetos interessantíssimos juntas. Uma com a linguagem inicialmente do design, a outra com a linguagem do direito inicialmente. Passado algum tempo, a gente começa a ter também um movimento em Stanford, tocado pelo Laboratório de Legal Design de Stanford, da Universidade de Stanford, no Vale do Silício, por uma professora chamada Margaret Hagan, que ela é muito famosa. A Margaret não era do direito, ela tinha estudado relações internacionais, mas aí ela acabou se envolvendo com o direito por conta de pesquisas ligadas a direitos humanos. E ela, então, volta para Stanford, cursa a D-School, que é a escola de design de Stanford, e eles fundam, então, esse laboratório de design jurídico mais ou menos em 2013. E aí a gente tem também, claro, uma sequência de outras pessoas, principalmente europeias, que são bastante famosas hoje em dia, que fazem documentos e projetos e consultorias sobre legal design muito interessantes. Então, para citar algumas, tem a Marie Potel-Saville, que tem uma agência de legal design conhecida como Hammurabi, sem H, que é uma agência muito interessante, tem muito material para vocês consultarem online, se quiserem. A Stefania, por exemplo, produziu uma biblioteca de contratos em legal design para a IACCM, que se chamava antes International Association of Commercial Contract Management. Hoje, essa associação de gestão contratual, ela mudou de nome e ela tem hoje um nome de World Commercial Contracting, salvo engano. Mas se vocês procurarem biblioteca Stefania Passera, vocês vão achar.
e todas elas têm sites muito bacanas para servir de referência mesmo. Por outro lado, assim, o movimento do legal design em Helsinki, né, na Finlândia, é muito grande. Então, existem diversas agências lá também que vale a pena dar uma olhada. Eu mesma trabalhei com uma plataforma durante algum tempo aqui no Brasil, mas fundada pela Tessa Manuelo, a Legal Creators, que também é muito interessante. Então, enfim, tem muita coisa acontecendo aqui e lá fora, que, na verdade, eu acho que é um pouco de respiro para quem acha que talvez o direito não está dando conta da complexidade, né? Que só o direito e a forma tradicional de praticar o direito, de ensinar o direito, de propor a experiência, né? Seja para o juiz, seja para o cliente, não dá conta da velocidade necessária, não dá conta do engajamento que poderia ser interessante se ter, ou da compreensão mesmo dos fatos, né? Existem demandas que são extremamente complexas, que você ficar fazendo parede de texto não vai ajudar ninguém a entender nada. E acho que também a gente, às vezes, fica muito preso naquelas cláusulas tradicionais. Ah, mas sempre foi assim, essa é a minuta. E não, assim, tem muita coisa que está colocada em lei. Você não precisa colocar no contrato o que está na lei, porque está na lei. É lei vigente, cogente também, né? Mas deixa você falar, não sei se o CF Milanese conseguiu te mandar. Que vai ter uma boa resistência do judiciário na utilização do legal design nas peças. O que a senhora acha? Não, então, é muito engraçado isso, porque as pessoas perguntam, mas eu vou até mencionar. Existem juízes que, inclusive, já dão palestras, participam de cursos sobre legal design. Então, acho que isso é uma vertical. A outra recentemente, no final do ano passado, na verdade, eu não sei a resolução de cabeça, eu não tenho aqui o número, mas tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que saiu no final do ano passado, onde em um... Obrigada, boa. 347, obrigada. E ela, na verdade, num parágrafo único sobre a questão do plano de comunicação, de como os tribunais deveriam se comunicar e etc., o visual law consta lá, né? No sentido de tentar instigar o judiciário a ser mais acessível, a falar menos complicado, a falar menos difícil. Então, é interessante de se consultar essa resolução. Ela valida diretamente, então, né, a estratégia de você usar recursos gráficos, efetivamente fazer fluxos, tornar uma linguagem rebuscada mais acessível, utilizando linguagem direta, por exemplo. Então, acho que é uma referência interessante se olhar essa resolução do CNJ. Por outro lado, você vai conseguir consultar muitas experiências em tribunais do Brasil já, tocadas, seja por defensoria pública, seja por juízes mesmo, que estão fazendo sentenças, mandado de intimação, com algum tipo de inspiração em recursos visuais. Eu não sei quem já vivenciou assim, a realidade, né, mais dura e crua assim, do direito no Brasil. Eu, no meu estágio, eu trabalhei na PJ, que é a Procuradoria de Assistência Judiciária. Na época não existia defensoria pública no estado de São Paulo, então eu sou jurássica, mas brincadeiras à parte, na verdade, o que aconteceu, né? O estado de São Paulo foi um dos últimos a criar a defensoria pública, e eu trabalhei dentro de penitenciária Milton Silva de Franco da Rocha, eu trabalhei na PAJ Liberdade 32, ali na Avenida Liberdade, então com direito civil, e trabalhei no Fórum Criminal da Barra Funda e também na Infância e Juventude. Então eu vivi a realidade de quem não tem dinheiro para pagar advogado e depende da defensoria. E assim, a realidade é muito difícil, gente. Assim,
pessoas que não tiveram instrução, pessoas que efetivamente são alvo da justiça criminal, né? Assim, porque estão sendo julgadas, tem todo um mecanismo complicado e complexo para se discutir sobre as decisões e os juízos de valor de quem efetivamente vai ser condenado ou absolvido, qual é, né, o que é pior para a sociedade, alguém que desvia dinheiro da merenda ou alguém que roubou um shampoo. Mas, assim, isso não é o fórum para a gente conversar agora. A questão é essa, as pessoas não fazem ideia do que está acontecendo, elas não conseguem participar da sua defesa, não conseguem auxiliar, muitas vezes, a construção de uma defesa justa, democrática, né, que é um princípio constitucional, porque está todo mundo falando uma língua em tecla SAP que a pessoa não consegue acessar. Então, acho relevante a gente também conversar sobre isso, né? Precisamos falar sobre o acesso à justiça no Brasil, porque não é apenas e tão somente um acesso formal de efetivamente tá aqui, ó, te dou um advogado. Mas como é que esse advogado se comunica com esse cliente? Esse defensor se comunica com esse cliente? Como é que as informações são prestadas para essa pessoa? Ele, ela consegue efetivamente compreender o que está acontecendo? E eu acho que isso é sabido, né? Que tem, assim, nuances bem complicadas, se a gente for pensar na forma como a burocracia costuma funcionar no Brasil. Então, o legal design ele também tem uma preocupação enorme com o acesso à justiça. Nasce da empatia, mas sempre vai se preocupar com o acesso à justiça. Diga, Júlia. As pessoas ainda tentam deixar ele naquela caixinha inalcançável. Mas, assim, falando por experiência própria, né? Eu vejo que a implementação do legal design nas peças que vão, né, para o fórum, para ser analisada por juiz, tem uma boa recepção. Às vezes eu converso com muitos servidores e eles falam que é uma peça diferenciada, que dá aquela vontade de ler, que dá para você. É como se fosse uma história, se envolve, né? É isso que eu falo, é de tentar trazer um pouco do que o outro está passando na peça, né? Então, não é só você ir lá fazer parágrafos e parágrafos de juridiquês, de palavras em latim que não vai trazer sentido. Então, pelo que eu vejo, isso tem uma boa recepção dentro do Poder Judiciário, pelo menos a minha experiência. E tanto do serviço consultivo que eu faço de compliance, tanto compliance voltada para empresas privadas quanto empresas públicas, prefeituras, órgãos públicos, eu vejo que o legal designer tem uma grande abertura, né? Você consegue chegar até o seu cliente, você consegue fazer ele entender o porquê do que você está propondo, de como mudar, aquele velho apoio da alta administração é muito mais fácil por meio do legal designer. Então, eu acho que graças a Deus, hoje em dia, o judiciário vem aceitando e recebendo muito bem essa nova linguagem dentro das peças. Eu sinto que ainda tem, sim, principalmente de outros profissionais do direito, uma certa resistência em implementar isso, mas eu vejo que o judiciário está aceitando muito bem. E, inclusive, é uma resposta positiva que vem do judiciário. Sim, com certeza. Eu concordo com você. E assim, gente, se tá tudo bem, não precisa mudar, né? Assim, quem sou eu para falar para você ir estudar X ou Y? Não, você precisa fazer legal design, você precisa estudar sobre inovação jurídica e transformação digital. Não, se você acha que tá tudo bem, tá tudo funcionando bem, se você acha que seu trabalho continua sendo bem demandado, se, né, seus clientes estão, né, felizes, tá, então tá tudo bem. Agora, talvez você se encontre num espaço que eu também já me vi frustrada, né, com essa distância que eu falei para vocês no começo, ou você está sentindo que talvez esteja difícil mesmo de conquistar cliente, de ter recorrência do cliente na contratação do seu serviço, ou talvez você quer fazer algum tipo de projeto ou prestação de serviço que seja mais divertido, né? Mais envolvente, mais instigante, porque a gente faz parte de
um momento da história onde nos preocupamos também em fazer um trabalho que tenha propósito, que a gente quer ser feliz no trabalho, né? Diferente, talvez, dos nossos pais, dos nossos avós, né? Que viam o trabalho como uma coisa só de obrigação, de ganhar pão, assim, tinha uma separação muito grande entre o que eu faço para efetivamente ganhar dinheiro e o que eu faço para me divertir, ou para ser feliz, ou meu hobby. Então, de repente, você está nesse espaço aqui, onde eu já estive e continuo estando. Eu sou aluna também, eu estou cursando um MBA pela USP, pela Exalc, em Data Science Analytics, então, uma área super técnica, que não é, assim, nunca fui uma pessoa de matemática, nunca fui uma pessoa muito confortável com dados, mas justamente porque não é um lugar confortável, eu entendi que eu precisava me colocar na posição de aluna, para conseguir transitar de uma maneira um pouco mais confortável em diversos espaços que acabam vindo parar no meu colo, né? Projetos onde você tem que ter um pouquinho mais de facilidade com análise de dados. Então, acho que se você está incomodado, está frustrado, está curioso, está querendo fazer diferente, pode ser muito legal ler qualquer coisa sobre design. Qualquer coisa, ir atrás de alguns conceitos de design, eventualmente fazer um curso de design thinking, quiçá ir atrás de um curso sobre experiência do usuário. E aí vou fazer um convite a todos, inclusive porque o Centro Hermes é um grande parceiro, então eu vou dar aqui uma facilidade enorme para quem está assistindo a gente. Na próxima semana, o meu estúdio de inovação, a Studio Matter, e uma plataforma de mediação de conflitos online, a Mediar 360, a gente se uniu e a gente está criando um curso muito especial sobre legal design, pensando em cobrir um pouco de cada tipo de design. Então, a gente vai realizar esse curso na próxima semana, nos dias 22, 24 e 26 de março, das 9 às 11 da manhã. Esse curso vai ficar gravado para quem tiver inscrito nele, então vai ter acesso às aulas gravadas qualquer aluno durante 30 dias. E a gente vai, no primeiro dia, falar um pouco sobre transformação digital jurídica, sobre esse momento de revolução da automação que a gente está vivendo, porque o legal design pode ser um dos possíveis caminhos para tentar resolver esse impasse que a gente vive hoje entre realidade e mundo jurídico. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre experiência do usuário. Na segunda aula, a gente vai olhar um pouco sobre design de serviço e também sobre as metodologias de cocriação, que são o design thinking. E aí, no último dia, dia 26, a gente vai receber a Areta Francesco. A Areta é uma grande parceira minha, ela é designer gráfica, a gente faz muitos projetos em parceria. A Areta trabalha com design gráfico há muitos anos, é formada em design gráfico, e a gente, então, segue juntas aí para essa aula, onde ela vai fornecer um pouquinho dos fundamentos do que se chama hoje de Visual Law, que é o output gráfico final de um processo prévio que a gente vai ter feito nas outras aulas. E aí a gente vai ter também um desafio que vai ser trabalhado em conjunto entre todos os alunos, com a facilitação visual da Aline Bussi, para que a gente tenha uma memória visual do que aconteceu. Eu vou daqui a pouco postar aqui um código específico de desconto para quem usar nas próximas 24 horas, e aí vocês vão ter acesso ao valor do primeiro lote que já foi encerrado. Então, eu espero sinceramente que vocês possam participar, que é um curso muito especial, diferente do que às vezes acaba acontecendo no sentido de focar só no Visual Law, né? Eu acho que o Visual Law é importante, mas eu prefiro explorar um pouco do design raiz antes de entrar só no detalhe da letra e do espaçamento, etc. E, enfim, eu ficaria muito honrada de ter vocês com a gente. Inclusive, eu quero contar uma anedota aqui sobre a irmã
da Júlia, a Letícia. Conta da Letícia para todo mundo, Júlia. A Letícia, ela é 5 anos mais nova do que eu. E no trabalho que a professora propôs, era para pensar fora da caixa, de trazer o legal designer. Eu contratei a minha irmã para desenhar para mim, né? Eu fiz um vídeo todo em desenho, em movimento, e ela que desenhou. E aí depois a professora Carol entrou em contato com ela, fizeram alguns trabalhos juntos, né? Ela está mergulhando de cabeça nesse mundo do legal designer, ela gostou, eu acho que ela tem uma veia para esse lado. E sem dúvida eu aprendo isso com a Letícia, né, com a minha irmã. Ela me traz muito do legal designer, muita coisa das minhas petições, ela acaba puxando o legal designer, que ela fez diversos cursos disso já. Então é bem interessante. Ah, foi a hora que eu vi o trabalho, porque era um vídeo, né? Eu falei assim, meu Deus, menina, o que que você fez? Você é uma artista. E não sei o que, eu fiquei impressionada. E aí ela falou, não, então, na verdade, eu tive ajuda nos desenhos e tal. É minha irmã, ela estuda direito. Eu falei, nossa, eu quero conhecer sua irmã, por favor. E eu tô muito feliz, porque eu falei com ela recentemente, parece que ela vai cursar design, né? Ela se forma em direito esse ano e ela parece que conheceu um mundo que ela não conhecia, né? Depois que ela me conheceu um ano atrás e tá, parece que decidida a entrar na faculdade de design e cursar a faculdade de design na sequência. E vocês lembrem o nome dela, Letícia Brandão, ela vai ficar famosa, viu? Porque a menina é boa. Eu não sou artista, eu sou uma pessoa que conhece um pouco de design, que estuda, mas eu não tenho essa facilidade visual, de ilustrar, de, né, gráfica, assim, digamos, que a Letícia tem. Então, isso é um tipo de talento que é difícil de acontecer. A pessoa ter o domínio da linguagem jurídica e ter o domínio da linguagem artística, visual, etc. E a Letícia é impressionante. Então, se a Letícia não estiver vendo a gente aqui, tomara que ela veja depois no replay. Um beijo para a Letícia, porque, enfim, eu sou super fã dela também e acho que ela vai ser um grande talento do Brasil, certamente. Fico feliz de saber que ela está criando essa coragem de estudar design também. Não sei, CF Milanese, considerando que o legal design está atrelado à ideia de empatia, facilidade na comunicação e interpretação, já chega, e aí a gente não viu mais. Ele tem que mandar aqui nos comentários. Aí vai a pergunta inteira. Não sei se ele está na live ainda. Gente, eu vou deixar com vocês aqui no comentário o cupom que eu falei para vocês. Um beijo, Carol! Olha a Letícia aqui! Um beijo, Letícia! Arrasa, Letícia! O Brasil vai conhecer seu nome, pode deixar. Centro Hermes, tá aparecendo, é Centro Hermes 24, gente, o código. Porque ele só vai durar esse desconto 24 horas. Então, no meu perfil, vocês conseguem ver o link do Simpla, que está aparecendo lá. Eu vou postar aqui também. E vocês, então, ao comprarem o convite, conseguem colocar Centro Hermes 24 e imediatamente vocês vão ter uma condição especialíssima. Espero mesmo que a gente possa se encontrar. Letícia, quero ouvir uma pergunta sua, agora que a gente está caminhando para o final, quase. Enquanto eu pego ali o link. Pode mandar a pergunta, Letícia. Mas eu queria falar, assim, que, como eu disse no início, você foi uma grande percussora, assim, né? Que trouxe para mim essa questão do legal designer, que você trouxe essas técnicas de negociação. Para mim, foi um diferencial, para mim, como profissional. E, como você mesmo disse, para a Letícia, apresentou para ela um novo mundo, né? Envolvendo o direito, né? Que ela está buscando uma especialização maior. E aí eu acho que assim, eu queria agradecer, parabenizar pelo seu serviço como professora, né? Você realmente acaba passando para a gente o que você quer, nos empolgando, fazendo a gente buscar mais sobre isso.
o legal design e as técnicas de negociação é no meu dia a dia que eu tento implementar, tento buscar, melhorar, e isso veio de você. Então, Obrigada. eu acho assim, quero te agradecer porque você faz a diferença na nossa vida como aluno, né? Falando. Muito obrigada, muito obrigada. Eu fico muito, muito feliz e muito agradecida e muito honrada de ouvir isso. É difícil, às vezes, assim, você nunca consegue agradar todo mundo, né? Eu sei disso. Você, quando está lecionando, você tem que, principalmente numa pandemia, principalmente lecionando remoto, acho que você tem que encarar o que a gente comentou, né? Seja como aluno, seja como professor. Eu estou dando o meu melhor, mas talvez não seja o suficiente nesse momento, porque tem um descompasso mesmo, né? A gente está numa situação atípica. Mas saber que eu fiz a diferença para você e que, enfim, está sendo útil para mim faz uma diferença enorme também e me motiva aí a continuar tendo ideias estranhas, diferentonas, às vezes muito, muito, muito selvagens para o que tradicionalmente é conhecido como ensino jurídico, mas é sinal de que eu estou no caminho certo, né? Seja pelo teu reconhecimento, pelo reconhecimento do Prêmio Esdras, pela confiança que a Fundação Getúlio Vargas deposita em mim. Também estou muito feliz que eu vou começar a dar aula para a GV do Rio esse ano, então passo a ser professora da GV do Rio também. Isso me enche de alegria e de vontade mesmo de continuar aprendendo. Porque é isso, eu sempre brinco que eu não sou professora, eu sou facilitadora do conhecimento, assim, eu só quero talvez propor algum caminho um pouco diferente, um pouco criativo, um pouco original, para a gente descobrir juntos outras possibilidades, né? No mundo atual, acho que a gente precisa ter muita abertura e conforto para continuar aprendendo sempre. Eu me ponho nessa posição de abertura para o desconhecido, de sempre não achar que eu sei o suficiente sobre nada. Meus alunos me ensinam muita coisa. Então, obrigada. Fico muito feliz de ouvir o que você está me falando. Obrigada mesmo. Não sei se alguém quer entrar aqui, conversar um pouquinho com a gente. Vocês podem pedir para entrar, que a gente está assim no finalmente mesmo aqui dessa troca de conversa aqui, desse bate-papo. Se alguém quiser entrar aqui, fazer uma pergunta, ou se quiser postar no comentário alguma pergunta, de preferência menor que 3 sentenças, senão a gente não está conseguindo ler a pergunta. Seria muito, muito especial, porque a gente quer interagir com vocês. Essa é a nossa proposta, né? Pode mandar o aviãozinho aqui de baixo para algum amigo ou alguma amiga que você acha que vai gostar de receber esse conteúdo, vai gostar de saber um pouco mais sobre legal design ou quer participar desse curso na próxima semana. Deixo o convite também para o Centro Hermes, quem sabe organizar um curso de legal design, vai ser um prazer poder contribuir. Acho que é uma matéria interessante de, eventualmente, a gente começar a lecionar também em pós-graduação. Estou super feliz também, vou compartilhar com vocês. Esse ano de 2021 eu passo a ser mentora do Laboratório de Design Jurídico da Universidade de São Paulo. É um convite que eu fico muito honrada, porque eu não tenho vínculo institucional com a USP, mas a Mariana e a Vitória, que são as fundadoras desse núcleo de extensão da São Francisco, né? Na verdade é da USP, mas nasce por iniciativa dessas duas estudantes de Direito do Lago São Francisco. E essa extensão tem também a participação de um professor da FAU, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o André Fleury, e o Diogo Coutinho coordena esse laboratório, é um professor da São Francisco. Esse laboratório nasceu no meio do ano passado. Eles tentam trabalhar com questões ligadas a acesso à justiça, direito de minorias, utilizando as metodologias de legal design. E esse ano agora eu e a Andrea, minha parceira da Mediar 360, nós vamos conceder algumas bolsas para treinar os novos integrantes do Laboratório de Legal Design da USP nesse curso que eu estou compartilhando com vocês.
E eu vou passar a ser mentora também do laboratório. Então, obrigada, Vitória, obrigada, Mariana, se vocês estiverem assistindo, pela confiança. Espero não decepcioná-las, enfim, conto bastante aí com qualquer tipo de, enfim, dúvida, sugestão, ajuda, pergunta de vocês, enfim, acho que essa troca que a gente pode ter aqui é sempre muito válida. A gente tem mais um colega seu que entrou aqui. Oi, Marco, tudo bom? E espero que vocês estejam bem. Não sei se você não quer falar mais alguma coisinha, a gente está no último minuto aqui. Na verdade, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite realizado por você e pela Centro-Hermes. Sem dúvida, é muito gratificante, né? A gente ter tido esse contato online e a gente está conseguindo manter contato, ainda que remotamente. Eu espero que essa live tenha tirado a dúvida de algumas pessoas. E eu vou convidar todo mundo também para participar do seu curso, que assim como as suas aulas foram enriquecedoras, eu tenho certeza que o seu curso vai ser também. Pelo que você falou, ele abrange basicamente quase o mundo inteiro do legal designer. As pessoas vão conseguir ter uma noção mais do que é isso, conseguir implementar. Então, eu tenho certeza que vai ser excelente, vale muito a pena. E é isso aí, agradecer mesmo, colocar à disposição. Se alguém quiser mandar mensagem, conversar, eu também estou à disposição, de todos. Super obrigada. Obrigada, Centro Hermes. Obrigada pela parceria. Muito obrigada, Letícia, que estava aqui assistindo a gente. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada a todas e todos que participaram aqui e que eventualmente estão vendo o replay. Novamente, Estúdio Mater é o meu estúdio de inovação, Carol Renaud, meu perfil. Vocês vão acessar o Simpla por lá. E Centro Hermes 24 horas só. Até amanhã vocês têm essa facilidade com uma concessão de bolsa parcial aí para quem assistiu essa live do Centro Hermes, tá bom? Obrigada, fiquem bem, fiquem seguros. E vamos aí, continuar aprendendo e continuar mudando, porque é a única certeza que a gente tem. Obrigada, viu? Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.